Nós vivemos um momento delicadíssimo na democracia brasileira. Nesse momento, a democracia está profundamente abalada por atitudes autoritárias, conservadoras, atitudes que vão na contramão dos desejos da população. E vivemos um momento de radical crise das representações que são fundamentais para a construção da democracia contemporânea. A saída, a expulsão das mulheres como representantes importantes, como representantes necessárias da democracia na nossa época, do governo golpista, essa saída, essa retirada, sinaliza para um cenário em que os valores que regem a política hoje são valores praticamente contrários à sociedade, praticamente contrários à condição humana. A presença das mulheres na política envolve uma concepção de democracia que percebe a necessidade de contemplar os sujeitos excluídos da política. As mulheres sempre foram o sujeito, por exemplo, do feminismo, um sujeito que foi conquistando um espaço na história. E foram as mulheres, na sua luta, que abriram espaço para todas as lutas que existem hoje e que fazem parte da democracia. A luta no campo do gênero, no campo da sexualidade, que envolve a perspectiva LGBT, por exemplo. Também a luta que envolve as negras, as mulheres negras, toda a questão racial, que tem que ser sempre contestada, sempre recolocada em cena como um problema muito sério. As mulheres sempre estiveram junto, as feministas sempre estiveram junto dessa luta. A luta pela educação, quando a gente vê hoje os nossos jovens nos ensinando a fazer política, ocupando, realizando esse extremo de sabedoria política que é a ocupação do espaço público, do qual, enfim, a escola é um lugar necessário, a gente percebe que as feministas sempre estiveram juntas, também junto desse tipo de luta, promovendo, por exemplo, o direito à educação, que é uma pauta histórica da luta das feministas e das mulheres como sujeito do feminismo. Hoje em dia a gente sabe que o feminismo não é só mais uma luta pelos direitos das mulheres, ainda que o direito das mulheres seja muito importante. A gente não pode pensar uma cidade, não podemos pensar o Estado, não podemos pensar o país, não podemos pensar as instituições sem a participação das mulheres. Mas feminismo não é um assunto apenas daquela mulher tradicional, aquela mulher branca, aquela mulher burguesa. O feminismo é um assunto das mulheres negras, que vieram criticar esse feminismo branco e ensinar muita coisa para as mulheres brancas e burguesas. E é também um assunto das mulheres indígenas e dos indígenas de um modo geral, como pessoas que têm também um direito à representação na ordem pública, no território da sociedade, esse direito a aparecer, que é o direito primeiro, enfim, o direito que ilumina todos os demais direitos na nossa vida pública, na vida, enfim, da nossa sociedade. Então a gente tem que pensar esse espaço hoje, pensar um espaço para que a gente possa fazer uma luta na direção de uma democracia radical. Nós temos que necessariamente, ao pensar em política, pensar o nosso local. E aí a importância dessa eleição, por exemplo, nesse contexto, pensar a cidade onde a gente vive. Nós estamos fazendo uma política talvez excessivamente siderada, excessivamente preocupada com grandes questões externas à nossa vida local. A gente tem que aprender a fazer democracia com as pessoas com quem a gente convive, com os mais próximos. E nesse sentido, com aqueles que são marcados como sujeitos da diferença, aqueles que foram também marcados e excluídos dentro dos processos políticos, que ficaram sempre nas mãos dos poderosos, aqueles homens brancos, coronéis, capitalistas, donos das indústrias, donos das terras, donos das instituições, donos, enfim, dos meios de produção, inclusive do conhecimento e inclusive da informação. Então, pensar uma outra política, pensar uma outra sociedade, implica também a gente pensar esse campo de representações. Eu acho que hoje em dia é importante a gente votar. Eu vou votar numa mulher que veio do Nordeste, que tem bastante idade, que é de esquerda e que é uma mulher e que é feminista e que tem a maior consciência da questão de gênero, da questão do capital, da questão racial, da questão cultural e que sabe lutar por todo mundo. Eu vou votar na Luísa Erundina e vou ficar muito feliz. Vai ser um ato de profunda alegria política.